Muito do que você encontra sobre a história de Jesus em livros judaicos muito antigos é em código. É chamado de Yeshu, é nomes que se dá. Ou aquele que perverteu na época de tal, é encontrado de modos assim diferenciados. O Yeshua do Novo Testamento é o Yeshua diferente da tradição judaica? É sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje, por isso desde já te convido, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, comente, diga de onde você está nos assistindo e também não deixe de compartilhar esse material, pois eu acredito que se você ficar conosco até o final deste vídeo, você fortalecerá a sua fé, a sua emuná em Yeshua HaMashiach. Hoje eu quero fazer alguns comentários com base em citações ou colocações de basicamente dois rabinos que produziram e produzem bastante conteúdo para deslegitimar tanto Yeshua quanto os escritos que falam dele, ou seja, o Ketuvim Netzarim, conhecido também como Brit Hadashah, ou mais tradicionalmente chamado Novo Testamento. Então, eu quero comentar com vocês porque eu achei bem interessante essa fala do Rav logo no início, e depois eu vou comentar a fala de um outro rabino, e aqui nós praticamente estamos iniciando uma série que é refutando os rabinos com os próprios rabinos. A minha ideia não é combater o judaísmo, eu não sou inimigo da fé judaica de forma alguma, quem me conhece sabe que eu já falo das escrituras dentro de uma perspectiva judaica há muito tempo. O problema não é o judaísmo, mas o problema é justamente o posicionamento, as colocações que alguns rabinos ortodoxos trazem, falam quando vão para a internet e comentam especificamente acerca tanto de Yeshua quanto dos escritos Netzarim. Então, aqui nesse material, nós temos um rabino falando que o Yeshua, o Jesus do Novo Testamento, é um Yeshua totalmente diferente daquele apresentado conforme a tradição, conforme o Talmud ou conforme a chamada Torá Shebe'al-Peh. Então, nós temos um rabino aqui praticamente admitindo a existência de um Yeshua, mas sendo que esse Yeshua, na mentalidade judaica tradicional, é um Yeshua diferente daquele que é apresentado dentro dos textos da tradição. Neste caso, ele admite. Porém, existe um outro rabino que diz que Yeshua é uma construção de Roma e Yeshua, na verdade, nem existiu. Assiste esse vídeo. Jesus do Novo Testamento nunca existiu. Então, como vocês perceberam, são duas falas praticamente antagônicas, enquanto um admite e diz que é diferente, o outro, na verdade, com base em documentação de estudiosos que não creem no Yeshua, no Jesus histórico, e as mesmas regras que esses estudiosos utilizam para deslegitimar ou mostrar, na visão deles, que Yeshua não existiu, as mesmas regras também se aplicam, inclusive, a diversos outros personagens que aparecem dentro do chamado Novo Testamento. Pois você imagina, se Yeshua, se não existe evidência histórica acerca de Yeshua, o que dirá acerca de Moshe, acerca de Abraham, Isaac, Jacob e diversos outros personagens bíblicos. E é interessante você ver um rabino utilizando justamente documentação, estudos de pessoas que na verdade são ateístas para desqualificar Yeshua, deslegitimar a sua evidência histórica, sendo que esses mesmos documentos também vêm contra aqueles que são os pilares da fé judaica. Então eu quero comentar rapidamente sobre isso, porque no primeiro momento nós temos um rabino falando que o Yeshua do Novo Testamento é diferente do Yeshua do Talmud. E de fato é. Por mais que internamente esses rabinos eles venham falar desses personagens que aparecem dentro dos textos da tradição, e eu vou citar para você aqui os textos da tradição, por isso eu peço, fique comigo até o final desse vídeo. Nós iremos ler e comentar esses textos. Então, por mais que esse personagem que aparece dentro do chamado, dentro da tradição, nas páginas do Talmud, seja um personagem que tenha uma descrição diferente, apesar do nome semelhante, muitos rabinos internamente, eles vão falar, como vocês viram aqui no início do vídeo, o rabino está admitindo que o Talmud fala do Yeshua em código. Então, nós temos aqui uma informação de que na visão rabínica, esse Yeshua é o Yeshua do Novo Testamento, só que é apresentado de uma forma diferente em código. Aí entra uma questão
e eu vou levantar aqui algumas hipóteses, porque nós vamos ver a contradição. Por exemplo, se nós lermos aqui no Tratado de Sanedrim, o capítulo 107b, o verso 12, o texto do Talmud, nesse tratado especificamente, vai nos dizer assim, acompanhe comigo essa leitura, tá bom? O texto vai dizer: qual é o incidente envolvendo Yeshua ben Perahia? A Guemará relata: quando o rei Yanai estava matando os sábios, Yehoshua ben Perahia e Yeshu, no caso aqui no português aparece como Jesus, seu aluno, foram para Alexandria do Egito. Quando houve paz entre o rei Yanai e os sábios, Shimon ben Shattá enviou uma mensagem a Yehoshua ben Perahia: de mim, Jerusalém, a cidade sagrada, para você, Alexandria do Egito. Minha irmã, meu marido está localizado entre vocês, eu estou desolada. O chefe dos sábios de Israel está fora do país e Jerusalém exige o seu retorno. Então o texto aqui vai apresentar Yeshua, assim, se nós continuarmos lendo aqui, vocês perceberão que o texto vai fazer menção de Yeshua com deferência, de forma negativa, desqualificando, e realmente o relato aqui é totalmente diferente daquele homem que é apresentado dentro das páginas do Talmud, onde nós vemos um homem que praticava atos de bondade, que tinha uma integridade, uma moral ilibada, de caráter firme e forte, e aqui nós temos uma pessoa muito duvidosa. E a questão é que esse texto aqui do Talmud, segundo os estudiosos, ele é um texto que remonta 100 anos antes da época do Yeshua do Novo Testamento. Como se sabe isso? Com base na informação que o texto nos traz quando cita o chamado rei Yanai. Então o rei Yanai, ele viveu praticamente 100 anos antes de Yeshua. Aí nós temos aqui essa questão. Um personagem, ou seja, o rabino e os rabinos, eles admitem que esse texto aqui, eles falam de Yeshua em forma de código. É Yeshua. Só que é Yeshua sendo apresentado por meio de código. Só que o texto remonta a um período de 100 anos antes de Yeshua. Outro texto interessante é o texto de Sanedrim 43a, o verso 20. O texto, aqui na sua versão original, vai trazer assim: Ve'charoz yotse lefanav. E um arauto saía diante dele. Lefanav imeikaralo. Diante dele, sim, desde o início. Não. Vechataniá be'erev rapesa. E foi ensinado. Na véspera de Páscoa de Pessa, penduraram Yeshu, o Nazareno. Vecharoz yotse lefanav arba'i yom. E o arauto saía diante dele por 40 dias. Yeshu hanotsiri yotse lisakel. Yeshu, o Nazareno, será apedrejado. Al-she kishef verresit veridiat et Israel, por ter praticado feitiçaria, incitado e desviado Israel. Kol mishe odeia lo zerhut yavô veim lamed alav. Todo aquele que souber algo em sua defesa, venha e o declare. Velo matsulo. Velo matsulo zerhut, e não encontraram nada em sua defesa. Etelá o ruberev rapesa, e o penduraram na véspera de Pessa. Então, o interessante desse texto aqui, o texto vai falar que um arauto foi na frente, fizeram uma proclamação durante 40 dias, pedindo que alguém viesse testemunhar a favor dele, e de fato a lei judaica ensina isso, e o penduraram na véspera de Pessa. Nós temos aqui alguns pontos que se assemelham com os relatos do Novo Testamento. O texto vai dizer que Yeshua de fato foi crucificado na véspera de Pessa. Ele não foi apedrejado, ele foi crucificado, ele não foi pendurado, ele foi crucificado na véspera de Pessa. Isso aqui é interessante porque a lei judaica proibia e proíbe, primeiro, o que o Novo Testamento ele irá nos fornecer de informação, que Yeshua foi entregue por judeus a uma corte gentílica.
Primeiro ponto, a lei judaica proíbe isso. A lei judaica proíbe de um Sanedrim, de um judeu, entregar outro judeu para ser condenado por uma corte gentílica. Primeira infração. Segunda infração, a lei judaica proíbe julgamentos de pena capital no período de Shabat ou véspera de Shabat. Eles fizeram exatamente isso com Yeshua, conforme está relatado no chamado Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento. Só que nós temos a evidência do Novo Testamento, e se nós mostrarmos o Novo Testamento falando isso, eles vão dizer que essa informação é falsa, que eles não cometeram tal coisa porque a lei não permite. No entanto, nós temos aqui um relato dentro do Talmud, aonde o texto vai mostrar que eles fizeram isso com um personagem chamado exatamente Yeshua. Ele foi pendurado na véspera de Shabat. Eles praticamente infringiram a lei. É claro, os judeus vão justificar aqui que nesse momento houve a necessidade da infração, né, deles infringirem a lei, nesse caso de julgamento de pena capital, porque segundo eles, esse Yeshua tinha fortes relações com as autoridades romanas, então ele poderia arrumar alguma forma de fugir, né, de praticamente driblar as autoridades judaicas da época. Então eles podiam praticamente afrouxar a lei para matar alguém. Afrouxar a lei para matar alguém. Sendo que o princípio da lei judaica era sempre tratar com rigor, no caso de pena capital, sempre havia um favorecimento. Nunca haveria um interesse de, no julgamento de pena capital, você se esforçar para matar. Os julgamentos, de acordo com o princípio da lei judaica, que é sempre baseado na Sefirá de Hesed, é sempre julgar com o intuito e objetivo de inocentar. Por isso que tinha que buscar testemunhas legítimas. E aqui, o texto do Novo Testamento diz que eles arrumaram testemunhas falsas. Porém, a tradição aqui vai mostrar totalmente diferente. Mostra totalmente diferente. Então nós temos aqui, de fato, informações históricas que não coincidem com os relatos do Novo Testamento. Como nós podemos resolver isso? Eu vou apresentar aqui uma solução. Primeiro, nessa época, essas informações aqui, ela é pós-Yeshua e praticamente também pós-cristianismo. É bem possível que parte dessa tradição que está referida no respectivo texto, ela é uma tradição que já remonta justamente num período onde Yeshua já havia existido, morrido, provavelmente já estava existindo, ou os pilares do cristianismo já estavam em desenvolvimento. Então eles criaram essa tradição para denegrir, deslegitimar tanto Yeshua quanto os documentos que eventualmente fariam dele. A questão é, por que tanta segurança em defamar alguém? Por que aqueles rabinos, na época, criaram essa tradição, criaram essas falácias, essas mentiras acerca de Yeshua? Eles fizeram isso com tanta convicção e segurança de que nunca seriam descobertos. Por quê? Quando essas tradições falaciosas foram criadas acerca de Yeshua, a tradição, a chamada Torá Shebel-Peh, ela não era ainda tão acessível. A Torá Shebel-Peh, de fato, era Shebel-Peh. Era uma Torá da boca, era uma Torá oral. Ela ainda não havia entrado nem na fase, no processo de desenvolvimento da sua transcrição. Então, só quem tinha acesso à tradição era, basicamente, aqueles que estudavam aos pés dos rabinos, que aprendiam diretamente da Torá que saía dos seus lábios, da sua boca. Ou seja, eles poderiam falar o que eles quisessem acerca de uma pessoa, que aquilo ia ficar praticamente restrito dentro do ambiente comunitário. Então, Yeshua, ele era praticamente denegrido, massacrado, a sua imagem praticamente destruída entre aqueles que eram, que cuidaram, que presenciaram ou que de alguma forma desenvolveram essa tradição, e não havia uma forma de você conferir se de fato essas coisas aconteceram, se de fato era assim. Era muito fácil você praticamente espalhar uma informação, porém era muito difícil de você conferir a veracidade de tais informações. É diferente hoje. Você pode falar o que você quiser na internet. Só que, e principalmente quem grava vídeo, ele fala uma coisa hoje, e se amanhã ele falar uma coisa diferente, ele não for coerente
e ele não tiver um parâmetro daquilo que ele está falando, rapidamente se encontra contradição e essa pessoa cai em descredibilidade na internet. Então é muito fácil você encontrar e verificar a veracidade de informações e de determinados documentos. Mas naquela época não era assim. Uma pessoa falava algo, espalhava uma informação falaciosa, aquilo ficava, aquilo perdurava. Por isso que o pecado de Lashon Hará era um pecado tão destrutivo, e ele é um pecado tão condenado dentro das escrituras e dentro da tradição também oral, da tradição judaica, justamente por causa do impacto e o poder que esse tipo de dano tinha naquela época. Nós vamos ver o Rav Shaul falando sobre maledicência, sobre fofoca, sobre você denigrir a imagem de alguém, falar mal de alguém. Por quê? Não era algo fácil de se desfazer. Você praticamente destruía e matava uma pessoa com muita facilidade e era difícil você provar o contrário. Então nós temos aqui praticamente um fato aonde uma tradição, nós temos aqui uma tradição que foi criada com a certeza e a segurança de que jamais ela seria descoberta. Isso explica a incompatibilidade das informações acerca de Yeshua encontradas no Talmud, se comparada com informações de historiadores como Flávio Josefo, Tácito, Plínio e tantos outros historiadores que trouxeram algum relato, que falaram alguma coisa acerca de Yeshua, e assim também como o próprio Novo Testamento. O que o Talmud fala acerca de Yeshua destoa de tudo e de toda a documentação histórica que existe, que de alguma forma cita e referencia Yeshua. Esse é um primeiro ponto. Então, isso aqui não desqualifica Yeshua e nem desqualifica o chamado Novo Testamento, a sua judaicidade. A sua judaicidade. Isso não desqualifica. O Novo Testamento é um documento totalmente judaico. Eu ia mostrar isso nesse vídeo, mas para esse material não ficar muito longo, eu vou gravar um segundo vídeo, onde nós estaremos mostrando a fala de um outro rabino que confessa que Yeshua, ele vai dizer que Yeshua é uma construção romana. Só que, ao dizer isso, que Yeshua é uma construção romana, meus queridos, ele está dando um tiro no pé. Ele está dando um tiro no pé. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Por isso, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar esse material. Compartilhe. Existem pessoas que estão negando Yeshua, perdendo a sua fé. Elas estão mergulhadas em um mar de incerteza por conta dos ataques de informações que são colocados na internet. Pessoas que às vezes têm uma vida simples, não têm condições de verificar, de atestar certos tipos de informações. Elas estão tendo que lidar com situações dentro do campo escritural e elas não foram preparadas para isso. Elas não sabiam que o segmento judaico messiânico é um segmento tão bombardeado e tão complicado, onde eles teriam que lidar com tanta coisa dentro do campo escritural. Então, compartilhe esse material, apoie o canal. Apoie o canal. Existe um ditado que diz, se você não pode ir, seja os pés dos que vão. Então, uma forma que você tem de semear a palavra é você compartilhar conteúdo e material daqueles que são discípulos de Yeshua HaMashiach e estão trabalhando em defesa do seu reino, como Talmud. Eu agradeço a todos que ficaram conosco até o final desse conteúdo, até o final desse vídeo. Um forte abraço para todos vocês e eu aguardo a todos aqui no canal Or HaTorah. Shalom, shalom.